Bom dia, irmãos. Nessa manhã, gostaria de deixar algumas palavras com vocês. E ponderando durante a semana, pensando o que eu gostaria de falar, eu escolhi um discurso agora da conferência de 2020, de abril, do Elder Ricardo Jimenez, dos 70. E o tema do discurso que ele nos deixou, que eu vou me basear no dele, é encontrar refúgio das tempestades da vida. E para começar o discurso lá, o Helder ele começa falando, nos deixando o seguinte. No discurso, o Helder Ricardo começa falando que Jesus Cristo e sua expiação são o único refúgio de que precisamos, seja qual for as tempestades que possam ou passamos em nossas vidas. E aí, continuando, ele fala algumas experiências que aconteceu durante a vida dele. E eu vendo algumas, eu escolhi uma que eu gostaria de compartilhar, que ele fala algo que aconteceu em 1990. Ele fala assim, que ele fazia faculdade e durante esse tempo ele fazia parte do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Santiago, no Chile. E enquanto ele trabalhava lá, enquanto ele servia, ele morava no quartel e trabalhava no turno da noite. E um determinado dia, no final do ano, ele juntamente com outros foram chamados para um tipo de reunião. E lá no quartel, ele falou assim, que ele fala que o próximo do final do ano, ele foi informado que ele e os outros deveriam ficar no quartel durante a véspera do ano novo, porque quase sempre havia emergência nesses dias. E ele, surpreso com o acontecimento, respondeu, sério? Temos que ficar? Nossa, mas final de ano, né? Muitas pessoas gostam de comemorar, outros ficar com os familiares e etc. Mas mesmo assim ele aceitou. E ele falou que no dia que era para ficar lá, que foi designado para eles, ele fala que aguardando com seus colegas, quando à meia-noite começaram a soltar fogos de artifício no centro de Santiago. Quando de repente o alarme do quartel soou, indicando que havia uma emergência. E então todos correram e pegaram seus equipamentos e entraram no carro. E lá foram ele, para fazer essa emergência. E ele conta que para ele nesse dia foi uma experiência bem interessante. Aí continuando ele fala assim, a caminho da emergência, ele fala que conforme passavam por multidões de pessoas comemorando o ano novo, ele notou algo bem interessante. Ele notou que as pessoas estavam completamente felizes, alegres, desfrutando daquela noite de verão. Ele sentia que as pessoas estavam livres de preocupações, estavam tranquilas e desfrutavam realmente aquela noite maravilhosa que era verão naquele dia. No entanto, ele lembra que em algum lugar próximo dali tinha pessoas a quem nos apressávamos para ajudar que estavam em sério perigo. O Helder fala ainda que essa experiência ajudou ele a perceber que apesar de nossa vida muitas vezes estar tranquila, tempo virá que cada um de nós enfrentará desafios e tempestades que nos levarão a pensar que não vamos suportar aquela determinada coisa. E aí ele dá vários exemplos de várias tempestades que possamos até chegar a passar. Ele fala assim, tem vários tipos de tempestades, desafios, como por exemplo físicos, para outras pessoas emocionais, para outros familiares, para outros profissionais, desastres naturais e outras situações de vida ou morte. Esses são apenas alguns exemplos de tempestade que enfrentaremos nessa vida. E muitas vezes, quando muitos de nós passamos por esses tipos de tempestade, com frequência,
temos o sentimento de desespero ou medo, que isso é bem natural. Aí, irmãos, o nosso profeta Russell M. Nelson disse, referente a isso, que a fé é o remédio para o medo. E aí, quando ele falou isso, quando eu estava lendo, eu gostei muito de quando ele fala que o remédio para tudo isso é a fé. Temos que ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos que deixar a nossa fé transparecer. Então, não importa o tipo de tempestade que possamos passar, independentemente de haver uma solução ou apenas o fim iminente de determinada coisa. Há apenas um refúgio, e é o mesmo refúgio para todos os tipos de tempestade. Continua falando o profeta Russell M. Nelson. Ele fala que o único refúgio concedido pelo Pai Celestial e o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua expiação. Todos nós sabemos que nenhum de nós está livre de enfrentar esse tipo de tempestade. Mas de uma coisa já sabemos, qual é o remédio que devemos tomar. E aí, uma escritura que eu amo muito, está lá em Elamã, que Elamã foi um profeta do livro de Mórmon. Ele nos ensinou, e essa escritura para nós hoje é bem maravilhosa. Ele fala assim: lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que devemos construir os vossos alicerces, para que quando o inimigo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos nos torvelinhos, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificado, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Qual maravilhoso, né, irmãos? Essa escritura é muito gratificante. Temos as escrituras nos dias de hoje restaurado, do Evangelho restaurado de Cristo. Eu amo o livro de Mórmon. Eu sei que ele é verdadeiro. E para continuar aqui, o elder Robert de Reis disse: irmãos, o sofrimento é universal, mas a maneira de reagir a ele é que é individual. Então, cada um de nós tem uma maneira pela qual nos comportamos quando passamos por algumas determinadas coisas. E ele continua falando, né? Ele pode causar duas coisas. Pode ser uma experiência fortalecedora e purificante, ligada à fé, ou se tornar uma força destrutiva na vida, se não tivermos fé no sacrifício expiatório do Senhor. Precisamos ter fé nele, mas tem que ser uma fé que nos permitirá ser levadas acima de toda dor, de uma limitada perspectiva eterna. E aí, quando fala aqui nessas partes sobre temos que ter fé e precisamos também acreditar que o Salvador sempre estará do nosso lado. Não importa o que estamos passando, temos que saber que Ele sempre estará do nosso lado, nos ajudando e cuidando de cada um de nós. Seja qual for a tempestade que possamos passar, temos que nos lembrar sempre da promessa de que o Salvador nos deixou. Jesus disse, Ele nos prometeu que vai aliviar nossos fardos se nos achegarmos a Ele em tudo o que fizermos. Ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma,
porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, uma frase também que o nosso profeta deixou no discurso dele de abril de 2016 foi que ele fala assim: irmãos, os que têm fé não há explicação necessária, e os que não têm fé não há explicação aceitável. Ele fala também que sabemos que, no entanto, temos o conhecimento limitado das coisas que acontecem aqui na Terra e com frequência não temos resposta para a pergunta. Porque muitas pessoas, quando estão passando por algum tipo de dificuldade, sempre faz algumas dessas perguntas. E as perguntas por quê? Por que isso está acontecendo? Ou por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para estar passando por isso? Ou, em vez, temos que falar: o que devo aprender com isso? Quando nos falta resposta, então é o momento em que as palavras ditas por nosso Salvador ao profeta Joseph Smith na cadeia de Liberty se aplicam perfeitamente. Quando Joseph estava lá na cadeia, estava passando por algumas tribulações na vida dele, e ele orando, e aí o Senhor falou para ele, falou assim: meu filho, paz seja com tua alma, tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento, e então, se as suportares bem, Deus te exaltará do alto. E para finalizar o meu discurso, eu vou deixar uma frase do nosso profeta Russell M. Nelson, da conferência de 2016, que ele nos falou que nós, os santos dos últimos dias, pode sim ser feliz em qualquer circunstância. Seja qual for a dificuldade que estamos passando, o Senhor sempre vai nos ajudar e nos guiar. Ele fala que quando o propósito de nossa vida e o plano é o plano de salvação criada por Deus e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria e despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. Sei que todos nós somos filhos de Deus, que Ele nos ama e que não estamos sozinhos. Jesus sempre estará conosco, seja lá qual for a tempestade que estamos passando ou passaremos. E para terminar esse discurso, eu vou terminar com a promessa que o Elder Ricardo deixou no finalzinho do discurso dele, que ele fala assim: ao enfrentarmos as tempestades da vida, sei que se nos esforçarmos ao máximo e confiarmos em Jesus Cristo e em sua expiação como nosso refúgio, seremos abençoados com o alívio, o conforto e a força, a temperança e a paz que buscamos, com certeza em nosso coração, de que no final de nossos tempos, aqui na terra, ouviremos estas palavras do Mestre: bem está servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu sei disso. Em nome de Jesus Cristo, amém.